Quem também acompanhou a sessão plenária de hoje foi a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Oi, Karina, boa noite. O que você destacaria mais para a gente? Olá, William. Nesses 2 dias de julgamentos, o ministro Luiz Fux acabou cumprindo o objetivo que ele queria, que era justamente encerrar o ano com essa discussão já finalizada no plenário do Supremo Tribunal Federal. E hoje, todos os ministros que ainda não haviam votado, já que o julgamento começou ontem e somente o ministro relator Ricardo Lewandowski proferiu seu voto nas ADIs, todos os demais ministros acabaram concluindo o voto nessa sessão plenária de quinta-feira. O julgamento, por unanimidade, eles entenderam que essa compulsoriedade, que era algo que estava sendo discutido, se era constitucional ou não, os ministros confirmaram essa constitucionalidade. Pode sim ser obrigatória, mas ficou bem explícito por todos os ministros que votaram que não pode ser uma vacinação forçada. E ao final desse julgamento de hoje, o ministro Ricardo Lewandowski propôs que as teses fossem separadas, já que o ministro Luiz Roberto Barroso, como a gente viu na reportagem, ele propôs uma tese que englobaria a discussão tanto das ADIs como do recurso extraordinário em que ele foi relator. Mas acabou sendo cindida essa tese do ministro Barroso para que outra tese fosse elaborada nos termos do voto do próprio ministro Ricardo Lewandowski. A tese do ministro Ricardo Lewandowski, então, nas 2 ADIs que questionavam, portanto, essa compulsoriedade, essa obrigatoriedade e a possibilidade de estados e municípios e o Distrito Federal também disporem sobre esse assunto, ficou da seguinte forma: a vacinação compulsória não significa uma vacinação forçada. E ele fez um adendo para inserir uma sugestão do ministro Alexandre de Moraes, facultado sempre a recusa do usuário, então ninguém pode ser obrigado a ser vacinado, podendo ainda ser implementada por medidas indiretas, como medidas restritivas de direitos ou a determinados locais e certas atividades, desde que essa vacina tenha sido elaborada ou tenha sido criada com base em evidências científicas, que respeite a dignidade da pessoa humana, esteja estabelecida dentro de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, que elas sejam vacinas distribuídas de forma universal e gratuita, e ainda disse que essas medidas também podem ser adotadas tanto pela União, pelos estados, municípios e o Distrito Federal, desde que respeitadas as suas respectivas competências, cada um dentro da sua esfera de competência. E no recurso extraordinário da relatoria do ministro ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro disse que essas liberdades de consciência que foram invocadas pelos pais da criança que não queriam vaciná-lo por alegar a sua convicção filosófica, o seu estilo de vida, a forma vegana de ser, o ministro disse que essas liberdades de consciência ou convicções filosóficas não se sobrepõem e os pais responsáveis não viola a responsabilidade dos pais, nem o poder familiar, e não se trata de uma violação a essa compulsoriedade da vacinação dos filhos menores a essa liberdade. E aí, nesse sentido, foi concluído esse julgamento agora no apagar das luzes de 2020 sobre esse tema que é de grande repercussão e de interesse de todo cidadão brasileiro. William. Obrigado pelas informações, Karina.